Olá, como vai? Está no ar o Cenários Trends e Focus Colloquium, uma parceria entre a plataforma TrendCE e o Focus Poder, criada para debater grandes temas da política, da economia e dos negócios. Hoje, direto da casa de Vovó Dedé, recebemos um dos nomes mais relevantes da política cearense. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero cumprimentar o meu parceiro aqui de debate, o jornalista Fábio Campos. Carla, um prazer imenso estar com você de novo, compondo essa mesa e essa parceria que eu amo fazer. Bom, obrigado, Carla. É um prazer estar aqui para mais uma conversa com a profundidade e a análise tão necessária nesse momento. E o nosso convidado de hoje é advogado, foi superintendente do IBAMA e da SEMASSE, ex-prefeito de Granja, deputado estadual em 2 mandatos e, desde fevereiro de 2025, é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Recebemos o deputado Romeu Aldigueri. Seja muito bem-vindo, deputado. E já vou de cara aqui, colocando uma questão sobre sua trajetória, de gestor ambiental, prefeito, presidente da Assembleia, enfim, já é uma trajetória longa no serviço público, deputado. E eu queria que o senhor colocasse assim, os pontos que o senhor considera mais sensíveis de sua trajetória, mais importantes e relevantes, os pontos que tocaram a sua trajetória pessoalmente. Bom, primeiro, agradecer o convite, cumprimentar você, Fábio, você, Carla, a todos que nos assistem, dizer da nossa alegria de estarmos aqui de volta à casa de Vovó Dedé, esse trabalho extraordinário, essa casa que só faz o bem, principalmente à nossa juventude. Eu acredito que estar na política já é uma missão muito dura hoje em dia. Eu sou daqueles que acredito que a política é a melhor ferramenta, é o melhor instrumento para fazermos o bem a quem mais precisa, o bem à sociedade. Ainda acredito que nós precisamos, com todas as dificuldades hoje, na era da fake news, dos pré-julgamentos, das injúrias, calúnias, difamações, de quem entra na vida pública pode sofrer, mas eu acredito ainda que nós precisamos de homens e mulheres de bem que queiram servir, que queiram estar na vida pública. Então, a vida pública é cheia de vitórias, cheia de derrotas, isso é normal. Mas grandes aprendizados, por exemplo, foi uma derrota que eu sofri na minha primeira eleição por 36 votos. Para o meu tio, Ismirino Arruda. E prefeito na Prefeitura de Granja. Para a Prefeitura de Granja. Qual foi o ano, deputado? Em 2008. Perdi a eleição por 36 votos, ganhei a eleição na cidade por 2.400 e ganhei nos Grotões por 2.436. Ele foi cassado depois por corrupção eleitoral. Teve uma urna lá que houve fraudes eleitorais no interior. E me incentivou a trabalhar mais. No outro dia amanheci e 2 meses depois estava fazendo o meu Natal das Crianças, estava andando e passei 4 anos andando. O que é que a derrota ensina, deputado, para que eu compreenda bem o que o senhor está dizendo? A gente se fortalece. Eu acredito até que Deus escreveu certo por linhas tortas. Talvez se eu tivesse ganhado aquela eleição, eu nunca disse isso. Primeira vez que eu estou dizendo. Talvez se eu tivesse ganhado aquela eleição, eu não teria tido maturidade suficiente para ser um bom gestor. Eu acho que eu ia me achar o máximo, ia estar, entendeu, sentindo, na época eu disputei contra todo o status quo, né? Na época eu disputei contra o Cid, contra o Ciro, contra o Tasso, contra o sistema. Cid Gomes governador, então. Cid Gomes governador, e eu acredito que foi uma derrota eleitoral que me fez amadurecer, ser fortalecido, estar mais forjado para fazer a grande gestão que eu fiz, estar onde eu estou hoje. Então, a vida é assim, são ensinamentos. E a gente, às vezes, está na situação, às vezes está na oposição. Então, eu sou daqueles que sei o que é estar na situação e o que é estar na oposição. Muitos políticos, somente deputados, não sabem o que é isso. São os deputados do poder. Estão sempre no poder com quem ganha. E eu acho que não. A gente tem que ter ideologia, tem que ter lema. E eu passei 7 anos na oposição. Ganhei 2 eleições em Granja, estando na oposição. Fiz o doutor Lúcio ganhar 2 vezes do senador Cid, na época candidato a governador em Granja. E ganhei a eleição para prefeito em 2012, estando na oposição. E enquanto prefeito, com 2 anos, fui chamado pelo então governador Cid, e nós fizemos um projeto em prol do município de Granja. E aí eu passei, junto com o meu tio, à época, deputado Vicente Arruda, para o PROS,
que era o partido, me tornei presidente do partido, mas com uma linha de ação programática para conseguir 2 adutoras, projetos para Grande, e o governador Cid cumpriu-os todos, que é um homem de palavra. Estamos juntos até hoje. Carla? Assumir a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará foi um passo importante, né, na sua trajetória. Que mudanças o senhor vem implementando na casa e que marca pretende deixar como presidente até 2026? Primeiro, agradecer os pares, agradecer os 44 de 46 colegas que nos colocaram nessa missão de estarmos presidente da Assembleia. E o legado que eu quero deixar é transformar verdadeiramente uma instituição que tem 190 anos. Esse ano a Assembleia completou 190 anos de existência. Eu também digo que todos os grandes projetos que transformaram a vida do cearense passaram por aquela casa. E todos os projetos que transformarão a vida do cearense obrigatoriamente passarão por aquela casa. E uma casa onde nós somos o magistrado, onde eu costumo dizer que somos 46 presidentes, do deputado mais votado ao menos votado, e de direita ou de esquerda, situação ou oposição, todos nós estamos lá legitimados pela livre e soberana vontade popular para defender nossas causas, nossos interesses, né? E obedecer ao princípio da população que nos colocou lá. E eu tenho que ser um magistrado, tenho que procurar convergir os divergentes, ouvir muita oposição. O maior legado que eu quero deixar é transformar a Alesse na mais transparente do Brasil. Nós ganhamos agora um prêmio nacional de ouvidoria, conseguimos agora pela primeira vez na história o selo diamante, que é o maior selo do Tribunal de Contas, o que mostra que estamos no caminho certo. E fazer com que a população se aproprie da casa. Muito mais do que uma casa de leis, uma casa de fiscalização, nós temos uma enormidade de serviços à disposição da população, que eu quero chegar nas 184 cidades e usar hoje a tecnologia da informação para isso, para a gente também dar o nosso passo enquanto responsabilidade social. Que medidas concretas para ser mais transparente e comunicar essa transparência para a população? Nós implementamos um novo sistema de ouvidoria, a ouvidoria da Assembleia completou 18 anos hoje, está servindo inclusive de referência para ter resposta rápida a qualquer cidadão dentro da LGPD, está servindo de referência para outras assembleias. Nós, toda a matriz de responsabilidade do Tribunal de Contas, nós cumprimos em toto, nós temos uma coordenadoria de desenvolvimento institucional, temos um planejamento estratégico chamado Alesse 2030 e nós tivemos quase 100% de êxito, o que nos deu o selo de transparência na categoria diamante, que é a maior categoria que tem. E o que nós queremos é justamente isso, levar os nossos serviços agora à população que mais precisa. Nós temos uma gama de atividades, não sei se eu posso dizer aqui. Claro Pode. que sim. Mas nós temos o PROCON, por exemplo, que foi o primeiro do Brasil. Ano passado atendeu 19 mil pessoas com capacidade aí de resolução de quase 90%. Nós temos um centro de mediação de conflitos em parceria com o Tribunal de Justiça com 80% de resolutividade. Nós temos um escritório de assistência gratuita. Nós temos o escritório Frei Tito de Direitos Humanos, que tem em Fortaleza, tem no Cariri, vamos abrir agora em Sobral, na região norte, com 25 anos de atuação, que é uma referência hoje internacional. Nós temos o Departamento de Saúde e Assistência Social, começamos um trabalho no Mundo Azul, depois transformamos no CIAD, que trabalha síndrome de Down e espectro autista, que hoje é uma referência nacional para outras assembleias. Nós levamos esse serviço agora até às 21 horas e abrimos aos sábados. Porque qualquer mãe, qualquer pai que conseguir um atendimento especializado e multidisciplinar, como nós temos nas mais várias áreas da medicina, não me interessa se vai ser atendido 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, ela quer ser atendida pelo profissional. Nós temos o programa Alcance, que faz cursinho preparatórios para Enem vestibular, são 20 mil jovens hoje, direto e indiretamente, nós já estamos em quase 80 cidades, quadruplicamos o número de atendimentos e temos 1.700 jovens todo sábado nos 3 auditórios da Assembleia. E a gente dá merenda. Aí eu criei agora o Alcance Mais Saúde, foi o que eu fiz. Nós temos lá inúmeros profissionais de saúde, atendendo os servidores, colaboradores e o entorno que mora na Assembleia. Por que não colocar para quem faz esse programa? Então, nós temos todos esses 1.700 jovens hoje tendo atendimento médico. Descobrimos um jovem com câncer aos 17 anos, estamos tratando. Então, são programas na responsabilidade social. Nós temos a Unipasse, que é a Escola Superior do Parlamento, faz curso de especialização. Estamos tentando aprovar o primeiro mestrado em gestão pública e, ao mesmo tempo, eu disse, vamos fazer cursinhos preparatórios para concurso público. Abrimos inscrição para 500 vagas para cursinho preparatório para a Polícia Militar. Em 24 horas
se esgotaram as 500 vagas. Estamos fazendo agora para Bombeiro Militar, com os melhores professores contratados pela Assembleia, assim como nós temos professores do Arides Farias Brito, contratados por Alcance para preparar os jovens para o Enem, para o vestibular. E são inúmeros projetos. Agora, a primeira-dama da Assembleia teve a visão de criar um programa de fortalecer os conselhos tutelares. Nós temos 1.050 conselheiros tutelares no Ceará. E a história do conselheiro tutelar virou um vereador. O camarada se candidata a conselho tutelar no interior, tira os votos, acha que é um vereador, não sabe nem o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, nunca fez um trabalho de prevenção. Nós estamos qualificando, capacitado durante 6 meses, de graça, a Assembleia bancando tudo, todos os 1.050 conselheiros, coletânea de legislação, vadimeco, jogos lúdicos, premiação, fazendo o trabalho do conselheiro com a família, com o conselho escolar e com a direção escolar, para procurar fazer prevenção. Nosso interesse é que nenhuma criança seja molestada moralmente, sexualmente, no Ceará. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. É um espetáculo, nós tivemos 97% de adesão. Dos 1.050, 970 conselheiros estão participando. Criamos agora, e foi aprovado, porque é importante que a gente crie programas que fiquem, independente de quem esteja na gestão. Então, a gente tem que criar programa de Estado, e não de governo transitório. Porque depois vem outros presidentes da Assembleia. Nós aprovamos por unanimidade um programa chamado Ceará de Valores. Foi uma ideia nossa, o que é que eu pensei? Nós temos grandes projetos e grandes políticas públicas no Ceará. Nós temos a melhor educação pública da América Latina. Isso é um trabalho continuado, iniciado por Cid e Isolda, aperfeiçoado por Camilo e agora continuado por Elmano e Jade. É a melhor educação. E eu sou daqueles que acreditam que a educação inclui, a educação transforma, e somente a educação vai fazer o Brasil ser um país de primeiro mundo. Olha o que era a Coreia 50 anos atrás, o que é a Coreia hoje comparado com o Brasil. Nós tínhamos, em 1960, o PIB da Coreia era 2 vezes menor e meia do que o do Brasil. Hoje é 3 vezes maior. E foi a educação que fez a diferença. Nós temos hoje a descentralização na área da saúde, a melhor do Brasil. A gente vê o presidente Lula, o ministro Padilha falando de mais especialidades. Cid iniciou isso há 12 anos atrás no Ceará com os consórcios regionais de saúde, com as policlínicas e com os CELS. Então, nós estamos sempre à frente. E eu pensei, o que nós podemos fazer para a juventude? Fazer um programa transversal. Nós estamos perdendo a juventude para a droga, ou para o álcool, ou pior, perdendo o jovem para a sedução, né, da organização criminosa. Esses 2 jovens que infelizmente foram assassinados em Sobral, eles estavam lá, atrás dos carros, eles ficavam ali todo dia vendendo droga. Ele era um vendedor de droga, tá? Tinha droga e balança dentro da mochila dele. Né? E ali a briga de facção, e porque estava devendo a facção. Então, o que nós podemos fazer para o jovem? E aí eu fui buscar, em parceria com o Instituto Centec, que é um instituto público, que tem capilaridade com os CVTs e Centecs no estado todo, um programa de capacitação e valorização do jovem. Trazer o jovem para pensar, dar um norte e horizonte a esse jovem, uma primeira oportunidade, uma primeira chance, fazer qualificação, capacitação, falar de história do Ceará, geografia do Ceará, cultura, tradição, raízes, pegar cearenses de valor, seja um jornalista, um engenheiro, um advogado, um médico, um professor, um desportista, um agropecuarista, um comerciante, um industrial, mostrar a experiência de vida dele, fazer qualificação, falar de tecnologia da informação, de energia renovável, de empreendedorismo, mostrar que esse jovem tem que ir para a universidade, qual a melhor universidade para ele fazer, se transformar num microempresário individual, num autônomo, passar no concurso público, chamar esse jovem para conversar, discutir gamificação, como ganhar dinheiro na internet, dar um horizonte para esse jovem. Vai ser um programa presencial, semipresencial, a princípio são 16 mil jovens de forma direta, nós queremos ir no 2º ano já a 200 mil jovens. Conversar com esse jovem, dar uma oportunidade, dar vazão a ele, deixar ele discutir, criticar, chamar o jovem para perto da gente. Eu acho que é muito importante fazer prevenção, evitar que esse jovem seja perdido. Porque se a gente perder ele, sai muito mais caro para o erário público tentar requalificar. Cuidar do jovem, né? Entendeu? Então, é um programa dentro da matriz de responsabilidade social da Assembleia e foi aprovado por todos os deputados de direita e de esquerda. E no lançamento nós tínhamos 34 deputados presentes, então, e a vice-governadora. Então, são programas que a gente está tentando também fazer com que a Assembleia assuma a sua responsabilidade social. E o mais importante, abrir a casa. Nós temos hoje uma média de 800 visitantes dia na Assembleia, fora os seus 3 mil servidores, colaboradores, ou 4 mil, que estão presentes nos 4 complexos. Nós somos 4 complexos naquela região ali,
do Dionísio Torres, nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, né? Nós temos a Sala do Empreendedor, nós temos a Casa do Cidadão, nós temos muitos programas e projetos. Aí o que é que nós estamos fazendo? Acesso digital e facial. Você vai com o link, Fábio Campos vai visitar a Assembleia. No link ele já vai se cadastrar. Às vezes a pessoa passava meia hora numa fila na Assembleia para fazer aquele cadastramento, todo dia. Você vai estar previamente cadastrado. Quando a gente faz um grande evento na Assembleia, às vezes dá 2.000 pessoas nesse evento. Então, nós estamos fazendo esse cadastramento. Isso, ao mesmo tempo, vai servir para ponto do servidor. O cadastramento já vai lá para o ponto do servidor. O que eu quero é que o servidor trabalhe. Nós somos servidores públicos, do deputado ao servidor. Quem nos paga, quem é o nosso patrão é o povo cearense. Nós devemos satisfação à população. Então, nós estamos abrindo agora, amanhã, depois de 5 anos, 4 anos, desde a pandemia, nós estamos reabrindo a galeria do plenário 13 de maio, para que qualquer cidadão possa participar. Nós mudamos o regimento interno da Assembleia também. Foi uma discussão que eu fiz com a mesa diretora, depois com o colégio de líderes, aprovado por unanimidade. Eu me lembro quando entrei na Assembleia, a gente dormia na Assembleia de madrugada. Eu depois me tornei líder do governador, tinha que dormir de madrugada para conseguir ir para a tribuna. Isso é humilhante. Não via sentido. Não via sentido. Foi o que nós fizemos. Nós somos 46 deputados. O presidente tem livre acesso à tribuna, livre fala, né? Ele pauta as sessões. Então, ficam 45. Terças, quartas e quintas. Nós melhoramos. No primeiro expediente falavam 6, no segundo falavam 9. Como o primeiro expediente é o expediente mais importante, nós colocamos no primeiro expediente 9 deputados, no segundo 6. Diminuímos de 15 minutos para 10. Então, em 90 minutos, eu tenho 9 deputados falando 10 minutos. E em 60 minutos, eu tenho 6 falando 10. Ou seja, toda terça eu tenho 15 deputados, quarta, 15 deputados, quinta, 15 deputados. Ordem alfabética, todo mundo fala, direita, esquerda, situação, oposição, é um sucesso. O deputado que estiver viajando ou que não quiser falar, pode ceder para qualquer deputado que ele quiser. Então, tem sido um sucesso. Toda semana, qualquer um dos 45 deputados tem a livre tribuna para falar o que quiser, para criticar, para denunciar, para reivindicar. Porque a tribuna é o manto sagrado do parlamentar, seja deputado, senador, federal ou vereador. Então, foi uma coisa muito boa. E a segunda mudança que nós fizemos foi colocar toda quarta-feira sessão obrigatoriamente presencial. Apesar da tecnologia da informação fazer sessões virtuais, a gente poder discutir numa sala de Zoom, hoje, qualquer Google Meet, enfim, qualquer tipo de acesso, é muito importante o contato presencial. Você tem uma mensagem governamental, uma mensagem do Ministério Público, do Tribunal de Justiça ou da Defensoria, ou um projeto de lei de indicação de qualquer colega, você conversar, fazer uma emenda, fazer um projeto substitutivo, fazer uma mudança de redação, você está ali com o colega no tete-a-tete. É mais rápido, é mais prazeroso, então tem sido muito bom também essas sessões presenciais dia de quarta-feira. Deputado, o presidente fez um resumo aqui, está tudo na ponta da língua, né? Tudo que está funcionando na Assembleia. O que me chama a atenção, deputado, nisso, é que ao longo do tempo a Assembleia começou a assumir papéis que não são naturais do Parlamento. O Parlamento ele existe como um poder legislativo, como um poder separado do Executivo e para aprovar leis, fiscalizar os outros dois poderes, o Judiciário e o Executivo. E, ao que me parece, deputado, que as Assembleias, em função da Constituição, isso remonta a 1988, a Federação Brasileira eu considero capenga. Até o então presidente da Assembleia, Cid Gomes, gostava muito de puxar essa questão, né? O raio de atuação da Assembleia, do ponto de vista das motivações de sua existência, ficaram muito restritos. Foi isso que obrigou a Assembleia a se tornar um órgão que começasse a abranger quase como uma pasta do Executivo, não do Executivo, atuando com ações que não são peculiares ao Legislativo. Isso se deu, isso de alguma forma é natural que seja assim? Nós estamos numa república, né? Montesquieu já disse, espírito das leis, nós somos 3 poderes legitimamente constituídos, judiciário, executivo e legislativo. Mas entre os 3 poderes, Rousseau já dizia, né, o legislativo é o mais democrático, Sim. É o mais acessível, é onde a população consegue chegar mais rápido.
Então, isso nos obriga também a ter uma matriz de responsabilidade social maior. Então, é importante que os parlamentos, as câmaras municipais também se abram, a Assembleia Legislativa se abra, o Congresso Nacional se abra, para receber as demandas e para ofertar essas demandas. Então, hoje, nós criamos a TV Assembleia, Rádio FM Assembleia, nós estamos criando agora o Sistema Leste de Comunicação, vamos lançar esse mês. Já é uma coisa diferenciada. É importante, nós temos que ouvir a demanda. O deputado ele está muito mais próximo do povo, de um prefeito, de um vereador, de uma entidade sindical, de uma organização não governamental, do que um magistrado e um desembargador, ou do que o governador e a vice-governadora. Então, nós estamos mais perto. Ao mesmo tempo, nós somos o poder também mais fiscalizado pela própria população. Então, eu acho que, com o passar dos tempos e com o avanço da tecnologia da informação, fez com que os parlamentos se obrigassem a abrirem essas matrizes de responsabilidade social, estar mais perto da população e entregando também serviços à população. Presidente, o Ceará vive um momento assim de grandes desafios na política, com eleições se aproximando aí ano que vem nos cenários estadual e nacional, que está bem conturbado e polarizado. E como o senhor vem trabalhando esse papel de articulador e mediador em pautas importantes para o governo do Ceará e, ao mesmo tempo, abrir o diálogo com a oposição? Como tem sido esse desafio? Primeiro, nós temos uma base muito sólida, nós temos 35 entre 46, a oposição tem 11 deputados, mas eu dialogo com a oposição todo dia. Nós primeiro construímos uma mesa muito eclética, a mais eclética da história. Nós somos 7 membros titulares na mesa e 3 suplentes. Dos 10 membros titulares e suplentes, 8 partidos políticos estão representando entre os 10. Nós temos pela primeira vez na história uma mulher segunda vice-presidente. Nunca em 190 anos sequer uma mulher deputada foi segunda vice-presidente. Colocamos a deputada Larissa Gaspar. Nós temos também, uma das primeiras vezes na história, um deputado de oposição, um dos líderes da oposição, o deputado Felipe Mota, terceiro secretário da mesa diretora. Então, nós abrimos isso. Toda quarta-feira, às 15 horas, nós fazemos ordinariamente uma reunião da mesa, com pauta ou sem pauta, para discutir, para deliberar. Eu já fiz um café exclusivo com a oposição na minha sala, ouvindo, dialogando e abrindo pautas para a oposição. Praticamente toda semana a gente pauta os requerimentos da oposição. Então, o que é que a oposição mais reclama, deputado, hoje, esses 11? Em termos de espaço na Assembleia, eu acho que hoje os 11 deputados estão muito satisfeitos, inclusive todos agora me elogiaram em relação à abertura. Todos os compromissos que a gente firmou com a oposição, a gente cumpriu, de abertura do plenário, de mudança no regimento interno, de ouvir a oposição, de dar espaço nas comissões. Eu dei espaço às comissões mais do que eles regimentalmente, proporcionalmente, têm. Praticamente, os deputados de oposição que eram do PDT, que ainda estão no PDT, que é o Queiroz, o Antônio Henrique, Cláudio Pinho e o Lucinildo, que foi, são presidentes de comissões e não tem número suficiente no partido para ser. Mas nós valorizamos a oposição e colocamos em boas posições. Isso é abrir o debate, é conversar e os líderes da situação aceitarem. Então, em termos de espaço para a oposição, nós respeitamos e colocamos mais espaços ainda que proporcionalmente eles deveriam Deputado, ter. historicamente, falar espaço de oposição, a oposição, seja qual governo for, isso já tem se tornado aí um fato que se repete a cada ano, sempre no final do ano tem aquelas mensagens governamentais que chegam e entram naquela tramitação de urgência e a oposição, seja qual for ela, estou falando, não é de hoje, sempre reclama muito da maneira, digamos, apressada como as coisas são votadas, e são coisas sempre muito importantes de final de ano. O senhor já foi oposição. Isso, de alguma forma, lhe chama atenção? Lhe incomoda? Vai ser assim? Continuará sendo assim? É regimentar o uso da urgência urgentíssima. E existem projetos que são urgência urgentíssima. Hoje mesmo, tem 2 projetos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, e o Procurador-Geral de Justiça me ligou pedindo que eu requeresse urgência urgentíssima. E tem? São projetos urgentes. Eu vou dar um exemplo. O governador Elmano foi o primeiro que deu a resposta em relação ao tarifaço do presidente americano Donald Trump. Inclusive, servindo de referência para o país. Ele imediatamente chamou a FAEC, chamou a FIEC, chamou a FEComércio, conversou com o terceiro setor, ouviu os reclamos e mandou uma legislação para a Assembleia. Nós aprovamos em 24 horas
a legislação, e uma semana depois ele já estava sancionando e assinando o decreto regulamentador e já está aí inscrito para a gente tentar comprar os produtos que puder colocar na merenda escolar, abrir crédito de ICMS para as empresas exportadoras, cadastrar e abrir benefícios fiscais na Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNB, BNDES para essas empresas exportadoras, fazer um cadastramento prévio dessas empresas, verificar a diferença de ICMS, tudo isso já está em funcionamento no Ceará. Inclusive o próprio presidente Amilcar Silveira e o presidente Ricardo Cavalcante, no dia me disseram, o governador Elmano está dando exemplo de gestão e eu que sirva de lição para a presidência da República, porque o Ceará já partiu na frente. Então, tem certo tipo de matéria, Fábio, que precisa de urgência urgentíssima. Agora mesmo, nós temos, de vez em quando, em crise na segurança pública, e o governador Elmano é o governador que mais legislou na história em favor do sistema estadual de segurança pública. E ele pede em regime de urgência urgentíssima, porque nós temos que combater o crime. Então, há prioridades. A oposição faz o seu papel democrático de reclamar, dizer que quer mais tempo para o debate. Mas, mesmo em regime de urgência urgentíssima, tramita na Comissão de Constituição e Justiça, tramita nas comissões técnicas referenciais, pode-se pedir vistas, né? Então, você tem como fazer o debate técnico, jurídico e político para essa mensagem, mesmo sendo de urgência urgentíssima. Mas a oposição faz o papel e eu respeito. Deputado, vamos aqui tratar de uma questão que é sempre muito delicada. O senhor já citou hoje o caso dos dois, pela primeira vez, né, isso é comum nos Estados Unidos, no mesmo dia que aconteceu aqui em Fortaleza, aconteceu nos Estados Unidos também em outra escola. Praticamente toda semana tem um caso dos Estados Unidos de assassinatos em escolas por motivações diferentes daqui. Aqui está claro que foi crime organizado, enfim, disputa de poder, mercado de droga ou coisa parecida, facção, tal. E a oposição jogou muito pesado nessa história, inclusive Ciro Gomes entrou, né, fazendo um discurso, falando em mãos sujas de sangue do governador Elmano, do ex-governador Camilo. O que é que o senhor acha disso, deputado? Isso é um problema resolvível? Quem é que tem responsabilidade por isso? E nós somos referência. Outra coisa que o senhor falou hoje também, o Ceará é uma referência em educação, e de repente acontece isso no âmbito de uma escola. É tudo muito duro o que aconteceu, deputado. Eu queria a sua posição a respeito disso. Eu acho que hoje o único discurso que a oposição prega no Ceará é falar de segurança pública. Ela não pode falar de educação, porque nós temos a melhor da América Latina. Nós estamos com 86% das nossas crianças e adolescentes em escola de tempo integral. O governador está investindo R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais, construindo 138 escolas. É o maior investimento do país. Até o final do ano que vem, 100% das nossas crianças e adolescentes estarão na escola, com 3 refeições diárias, 5 laboratórios, referência a nível de Europa. Não pode falar de saúde, porque nós estamos batendo recorde elevado no número de cirurgias. Nós entregamos o maior hospital público do Norte-Nordeste, que é o Hospital Universitário do Ceará, com 832 leitos. O governador levou 100% oncologia, está levando para o interior do estado. O Hospital Regional do Sertão Central, do Vale do Jaguaribe, do Norte e do Sul, está funcionando 100%. Está construindo, licitando agora o Hospital Regional do Centro-Sul, 355 milhões de reais em Iguatu, e o Hospital Regional do Maciço Baturité, em Baturité. Nós temos o melhor programa de proteção à primeira infância do Brasil, que foi feito pela ex-primeira-dama Noelia Santana. Somos referência na política de mulheres. A Casa da Mulher Cearense virou a Casa da Mulher Brasileira. Então, nós somos referência positiva em várias áreas. Aí vão falar de segurança pública. Isso é hipocrisia. Por quê? O problema de segurança pública é nacional e transnacional. Nós tivemos agora, 5 dias atrás, 3 adolescentes sequestradas, 2 de 20 anos, 1 de 15 anos, ao vivo assassinadas em Buenos Aires. Nós tivemos agora 4 mortes numa igreja mórmon ontem nos Estados Unidos. É um problema transnacional. A tecnologia da informação funciona para o bem e para o mal. Você é um traficante, está lá na Rocinha, gerenciando o tráfico no Piauí, ou no Maranhão, no Rio Grande do Norte, ou no Ceará, ou na Bahia, ou em São Paulo, e por aí vai. Nós precisamos encarar a verdade dos fatos. A legislação de segurança pública é nacional. É uma obrigação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que virou as costas para o povo, votou em 24 horas uma anistia para criminosos de atentado ao Estado Democrático de Direito e votou 24 horas uma PEC da blindagem para se autoproteger, criar uma caixa de intocáveis, contrariando a Constituição Federal que diz: todos são iguais perante a lei. Graças a Deus, eu vi a volta da direta já, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu vi avô, pai e neto ir para a rua domingo retrasado.
E, rapidamente, o Senado corrigiu o erro da Câmara. Por que é que não se volta o aumento do salário mínimo até R$5.000, a diminuição da incidência, aumento do... A isenção do imposto de renda quem ganha até R$5.000, a diminuição do imposto de renda de quem ganha de 5 a 7.500, acabar a famigerada escala 6x1, taxar os bilionários dos super ricos, para quem pagar mais imposto e dividir com quem ganha menos. E a PEC Nacional da Segurança Pública. Nós temos que encarar o Sistema Nacional de Segurança Pública. Nós temos que mudar o Código Penal, nós temos que mudar o Código Processual Penal. Se você morar na China e você roubar um celular, são 10 anos de cadeia. Aqui os governadores estaduais prendem, as polícias militares e civis estaduais prendem, 90% sai na audiência de custódia. Nós temos que mudar a legislação para os magistrados e desembargadores e ministros poderem efetivar execuções de penas públicas mais duras. Nós temos que diminuir a progressão de regime, deixar em regime fechado. Nós temos que colocar crime de facção como terrorismo, 30 anos de cadeia em regime fechado. É isso que a gente tem que encarar. Não adianta, o governador Elmano foi o governador que mais investiu na história do Ceará em segurança pública. Vamos lá. Primeiro, aumentou as diárias do policial em 50%. Chamou todos os concursados, todos os cadastros de reserva, está concursando agora 3.500 vagas. São 1.000 vagas para a Polícia Militar, 500 vagas para 450 vagas para bombeiro militar, 500 vagas para inspetor e agente, 100 vagas para delegado da Polícia Civil, chamou todos os peritos. O governador todo dia abre uma delegacia nova, reformou todos os batalhões, mandou uma lei para a Assembleia, transformando pilotões em batalhões. Pilotões em companhias, perdão. Companhias em batalhões, é mais policial na rua. Todas as cidades acima de 30 mil habitantes estão tendo raio, sistema de monitoramento e vídeo monitoramento de câmaras. Agora vem carro blindado, armamento, nunca se comprou tanto. Fardamento agora recebe pecúnia policial. Nós tiramos da ISO, da folga do policial, o imposto de renda, dando mais dinheiro para o policial. Aprovamos no primeiro trimestre agora o Sistema Estadual de Metas. Um planejamento estratégico. São 166 milhões de reais extra-orçamentário para ir para o bolso do policial militar, da policial civil, que são homens e mulheres que saem todo dia de casa para nos defender, para colocar a vida em favor dos 9 milhões de cearenses. Só na primeira cota foram 45 milhões de reais. Nós reduzimos o índice de homicídio em 17% e o índice de roubos e furtos em 33%. Temos o programa Meu Celular, 9 mil celulares já foram devolvidos à população. Então, o governador tem trabalhado muito. Agora, aprovamos semana passada na Assembleia, Fábio e Carlos, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que colocou na Constituição do Estado do Ceará, olha a importância que o governador Elmano dá ao tema, acima da meta fiscal, acima do regime de cotas, segurança, igual educação, saúde. O que é que significa isso, deputado Romeu? Significa o seguinte: o governador, a qualquer tempo, pode gastar dinheiro com segurança, assim como a educação, saúde, fora do regime fiscal extra-orçamentário. Isso é prioridade número 1. Nós temos feito muito. Agora, o problema é nacional e transnacional. Morreu agora em São Paulo, no meio da rua, parecia um tiroteio de um filme hollywoodiano, o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Isso acontece todo dia. Os 2 jovens em Sobral, que é o infortúnio, estavam perdidos para a droga. Eram traficantes, estavam com balanço e droga. É briga de facção. Ficavam ali, vizinho à grade, atrás dos carros, vendendo droga, aliciando os nossos jovens dentro da escola. Então, nós precisamos encarar isso de vez. O próprio pré-candidato, que eu não acredito nem que ele seja candidato a governador, mas o próprio pré-candidato pseudo da oposição, Ciro Gomes, já disse em várias entrevistas... Pseudo o quê, deputado? Pseudo-candidato da oposição, que o problema de segurança no Brasil é nacional. Nós precisamos mudar a legislação. Então, é preciso que o Congresso Nacional legisle. Por que o Congresso Nacional não vota a PEC nacional? Por que o todo-poderoso deputado machão da oposição do Brasil, Nicolas, não aceitou ser relator da PEC Nacional de Segurança Pública? Abriu mão. Ele está a favor do tráfico? Ele está a favor da bandidagem? Ele não quer acabar a bandidagem no Brasil? Então, nós precisamos que o Congresso Nacional legisle, dê condições aos magistrados executarem as penas, dê condições, não adianta, nunca se prendeu tanto no Ceará, Fábio. São mais de 100 prisões por dia.
São mais de 3 mil prisões por mês. Nunca se prendeu tanto embarcações, aeronaves, veículos, casas, mansões, terrenos, apreendeu o dinheiro dentro das suas correntes. Hoje a Polícia Civil do Ceará é referência em relação a asfixiar o dinheiro da quadrilha da facção. São mais de 100 milhões de reais apreendidos esse ano pela Polícia Civil do Ceará. O Ceará está fazendo a sua parte. Agora, nós somos o estado mais perto da Europa, nós somos o estado com 2 portos, nós somos o estado mais perto para você fazer exportação do que é ruim. A gente tem que entender, nós somos o estado que mais cresce no nordeste do Brasil. Infelizmente, também se traz a bandidagem para cá. Isso é um problema a ser enfrentado de modo nacional. 32 minutos. 32. Bom, uma provocação sobre isso. Fortaleza é um caso à parte. Realmente tem a posição geográfica da cidade. Sem dúvida que virou isso não é novo, né? Que é um corredor e uma passagem, né? Para a Europa, África, Norte, pelas circunstâncias geográficas da cidade. Mas vamos pegar aqui o nosso interior, né? O nosso interior, claramente, essas facções começaram a ocupar esse espaço também que antes era o nosso abrigo de tranquilidade, né? Hoje já deixou de ser, em boa parte. E eu pego o caso de Sobral como exemplaridade, assim, meu ver, perfeita. Uma cidade que economicamente cresceu muito, não deve ter índice de desemprego de Sobral, deve ser baixíssimo, insignificante, muito provavelmente menor do que o do Ceará. O Ceará está com 6,5% só de desemprego, que já é um índice baixo. O Brasil está com 5,8%. Se for atrás de Sobral, especificamente pelas condições econômicas, a quantidade de empreendimentos que foram para lá, fábricas, enfim, e um avanço imenso na área de educação. Eu lembro da esquerda nos anos 70, 80, 90, os educadores dizendo que caminho é educação, e Sobral avançou demais. Não tenho dúvida que o caminho é educação. Pois é. Como não tem referência em avanço em educação como a cidade de Sobral, que o senhor conhece tão bem, lá da sua cidade é lá próximo também, e os índices de segurança só pioraram. Eu me lembro que uma vez o então prefeito Ivo Gomes disse isso. Puxa vida, a gente avançou tanto e a gente avaliava que poderia. Do problema? Pois é. Qual é a causa e não a consequência? A gente tem que parar de enxugar o gelo, pensar na consequência e para a causa. Enxugar o gelo como? Qual é o problema do Brasil? Se tem venda de droga é porque tem consumo e compra de droga. Quem é que combate droga? Polícia Federal, não são polícias estaduais. O Brasil não produz cocaína. O Brasil não planta cocaína. Vem da Bolívia, vem da Colômbia. Presidente, mas a gente também tem os empresários que estão vestidos de empresários, mas que mais são grave. Não, aí é a segunda facções, fase. Vou né? chegar lá, é a segunda fase. E aí está entrando até na política, mas é a segunda fase. Tudo começou com a droga, né? Se tem a venda é porque tem a compra e o consumo. Nós somos um país continental. Nós temos que ter um Sistema Nacional de Segurança Pública, leis muito mais duras. As pessoas não podem. Um dos presos, eu conversei com o delegado-geral da Polícia Civil ontem. O primeiro preso que assassinou esses 2 jovens, ele já tinha sido preso por homicídio. Saiu com 4, 5 anos por homicídio. Ele tem que ficar 30 anos na cadeia, Carla. Então, ele saiu com 4, 5 anos de prorrogação de regime. Ele saiu, já tinha roubos e furtos, já tinha prisão preventiva 2 meses atrás por 2 outros homicídios já esse ano. Então, nós temos que entender... Quer dizer, quem assassinou deveria estar na cadeia. Exato. Então, são 4 mortes. Antes dessas 2 mortes, ele já tinha 3 outras mortes. E ele ficou 5, 6 anos na cadeia e saiu. Então, nós temos que mudar a lei brasileira, e quem muda é o Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, não legisla sobre segurança. Nós temos que ter leis duras e nós temos que deixar as pessoas presas em regime fechado. Isso é básico. E nós temos que encarar isso de perto. Como eu disse, na China, ninguém rouba um celular. Se roubar, fica 10 anos na cadeia, Fábio. Quem vai pensar em roubar um celular? Esse endurecimento, deputado, que o senhor fala, do sistema de penas, sistema legal, da prisão, não é muito compatível com o que defende o PT, por exemplo. O senhor está noutra linha, no outro caminho. Esse é o meu pensamento. Eu não sei se o PT tem esse pensamento, não, porque eu converso todo dia com deputados petistas e vários concordam com a minha opinião. Já viu discursos do Lula, assim, não, existe... porque por causa de celular, essa eu coisa. acho que existe uma linha aí em relação a direitos humanos, mas isso tem mudado, né? Eu acho que prioridade é a vida, prioridade é o sossego das famílias. Então, eu sou a favor de nós termos penas muito mais duras de regime fechado, de fazer com que crime de facção seja considerado terrorismo, seja 30 anos de cadeia. Eu sou a favor, inclusive, de crimes como estupro, como os outros, ser perpétua, de mudar a legislação no Brasil.
Isso é um pensamento meu e eu acredito... Isso é uma pauta sua. O senhor vai ser candidato a deputado federal? Sou pré-candidato a deputado federal. Mas, independente de ser ou não, isso é uma pauta do Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, cidadão brasileiro, pai de 5 filhos e de 3 mulheres. E que pensa assim... E nós queremos mais tranquilidade. Acho que nós temos ainda uma sensação de tranquilidade muito grande no interior, em vários bairros de Fortaleza. O raio tem ajudado muito isso. Mas a gente tem que entender isso, que isso é em todo o Brasil, seja governo de esquerda, seja governo de direita. A mentira da percepção de maior segurança em São Paulo é porque a contagem do homicídio lá é completamente diferente do Ceará. Esse precisa ser desmistificado também. Então, não existe esse sistema de segurança pública perfeito em São Paulo, muito pelo contrário. Nós temos muito mais sensação de segurança no Ceará do que em São Paulo. O problema é que a gente conta aqui homicídio como homicídio, e lá não. Carla? Pronto. Presidente, a gente já está indo aí para 40 minutos de entrevista, o papo está muito legal. Para a gente finalizar, vamos fazer um ping-pong, perguntas e respostas rápidas e bem direta, né? Fábio, a gente pode ir alternando aqui as perguntas, tá? Vamos lá. Um líder político que lhe inspira? Camilo Santana. Um desafio que o Ceará precisa enfrentar urgentemente? Segurança. Um legado que pretende deixar como presidente da Assembleia? Transparência. Um hábito que não abre mão, deputado. Ruim ou bom? Diga 2, o ruim e o bom. Trabalhar muito. É ruim ou bom? Acordar trabalhando e dormir trabalhando. É muito bom e não adianta. Eu sou workaholic, puxei meu pai, sou virginiano, agora com acidente de Capricórnio, então é trabalho junto com trabalho. Eu acho que o trabalho edifica. Bom, o senhor já disse que o maior desafio do Ceará é o problema de insegurança e o maior desafio da Assembleia, o senhor como presidente da Assembleia. Transparência, diálogo, ouvir. O que motiva o senhor a seguir na política? Fazer o bem a quem mais precisa, sem olhar a quem. E uma conquista recente que lhe deu muito orgulho? Eu acho que o Ceará de Valores vai nos dar muito orgulho na Assembleia. Vamos lá, um município do Ceará que mora no seu coração, além de Granja. Toda a região norte, a Ibiapaba, o Vale do Acaraú, do Coreaú. Eu amo o Ceará de paixão, mas eu fui sempre um deputado distrital. 99% dos meus votos estão às 2 horas de Granja. 99%? Então, eu sempre fui, por 2 vezes, eu fui mais votado na região norte. Então, a região norte eu conheço de cabo a rabo. E um livro de cabeceira? Um livro de cabeceira, a Bíblia Sagrada. O senhor é católico? Sou católico. Vai à missa? Vou à missa, respeito todas as religiões, e não existe religião melhor do que a outra. E acredito que Deus é luz, mas eu sou católico. A religião tem um peso muito grande na política ou um peso exacerbado? Eu acho que exacerbado, né? Eu acho que exacerbado, mas hoje tem um peso muito político, porque, né, os evangélicos se autodeclaram de direita. E eu acho que não é assim. Eu acho que levaram por esse caminho. Acho que a gente tem que pensar e abrir os horizontes, né? Eu acho que tem gente boa na esquerda e na direita, e tem gente ruim na esquerda e direita. E tem governo de esquerda bom e ruim, tem governo de direita bom e ruim. E acredito no empreendedorismo, respeito o neoliberalismo. Por que que eu me considero de centro-esquerda e progressista e acho que nós temos que ter governos mais sociais? Não é dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, mas a gente tem que dar o peixe enquanto a pessoa estiver precisando do peixe. Nós temos inúmeras desigualdades sociais e regionais no Brasil, um país continental. Então, nós precisamos de governos ainda progressistas que cuidem da educação, que tenham o melhor sistema de saúde do planeta, ainda é o SUS. Vai morar nos Estados Unidos e na Europa e vai fazer um parto lá, são $10 mil. Aqui é de graça. Você passa 15 minutos numa UPA em Granja e ainda está reclamando. E você paga o Unimed e passa 4 horas aqui num consultório particular em Fortaleza. As pessoas não têm dimensão do que o Brasil ainda faz por elas. Tem muito que melhorar? Tem, mas nós fazemos já muito. Então, nós precisamos de assistência social, nós precisamos de um Bolsa Família como uma renda complementar, mas não podemos fazer com que a pessoa se torne indolente ou preguiçosa. Nós queremos que a pessoa trabalhe, mas é preciso ainda de uma complementaridade até as pessoas conseguirem construir e edificar sua família pelas suas próprias pernas. Carla? Nós vamos ficando por aqui, Fábio. Muito
Muito obrigada, deputado Romeu Aldigueri, pela presença, pela entrevista, uma conversa importante para entendermos os caminhos da política cearense e os desafios da sua gestão. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Carla. Obrigada, Fábio, também. Mais um momento muito especial com vocês. Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.